Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Que bom, né? Nós vamos, na aula de hoje, estudar a formação da Grécia Antiga. Você já ouviu falar na Grécia? Conhece a história da Grécia Antiga? Quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Vamos identificar as principais características do processo de formação da Grécia Antiga, a apontar as especificidades da civilização minoica e também nós vamos reconhecer a presença micênica na história do continente grego durante o período pré-homérico. Esses são os objetivos da nossa aula de hoje. Então, nesta aula, vamos estudar a Grécia Antiga, a formação, a divisão historiográfica da Grécia Antiga, a civilização minoica, a civilização micênica, primeira diáspora grega e também as comunidades gentílicas. Estou compartilhando aqui com você uma imagem que eu estou compartilhando agora com você, meu aluno do Meet, e você também que me acompanha pelas redes sociais. O que é essa imagem aqui? O que se trata? Né? Você saberia dizer do que se trata essa imagem? Como que nós poderíamos descrever essa imagem, gente? Como que nós poderíamos descrever essa imagem aqui, ó? Olhe bem para essa imagem e me diga como poderíamos descrever essa imagem. Bom, essa imagem são as ruínas do Palácio Minoico de Knossos, localizada na ilha de Creta, no mar Mediterrâneo. É território do país atual da Grécia. E parte dessas ruínas foram reconstruídas pelo arqueólogo Arthur Evans, no ano de 1900. E essas imagens que eu estou mostrando para você, que você está vendo agora, é o bastião A da entrada norte, tá? É o bastião A da entrada norte, conhecida pelo afresco do touro. Essa imagem é conhecida pelo afresco do touro, ok? O nome minoico foi dado pelo arqueólogo Evans em alusão às pinturas, cunhagem das moedas, vasos, com a imagem do lendário Minotauro. Como que a Grécia Antiga estava dividida historiograficamente falando? A Grécia Antiga, em sua divisão historiográfica, tem o período pré-homérico, que vai do século XX até o século XII a.C., o período homérico, do século XII a.C. ao século VIII a.C., o período arcaico, do século VIII ao século VI a.C., o período clássico, do século V ao século IV a.C., e o período helenístico, do século IV ao século I a.C. Então, relembrando para você a divisão historiográfica da Grécia Antiga: pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Na imagem ao lado, estou mostrando para você as ruínas do Palácio de Knossos, que fica na ilha de Creta. Ok? Como vocês puderam aí observar na divisão historiográfica, período pré-homérico, civilização minoica, tá? Período pré-homérico, ok? Civilização minoica, ilha de Creta, entre 3000 a.C. até cerca de 1500 a.C. A civilização micênica, entre 1500 a.C. a 1250 a.C. As ruínas do Palácio de Knossos influenciou o mito do monstro, o Minotauro e também os labirintos, né? E é a imagem que eu estou mostrando aqui para vocês, as ruínas do Palácio de Knossos, que influenciou o mito do monstro Minotauro e também os labirintos. A divisão historiográfica da Grécia Antiga,
o pré-homérico do século XX ao século XII a.C., aí temos a civilização minoica, que se desenvolveu na ilha de Creta, a civilização micênica, tá? E vocês veem aqui a imagem da ruína do palácio de Knossos. O período homérico, que se estende do século XII ao século VIII a.C., o nome homérico está ligado a quê, gente? Aos dois livros, Ilíada e Odisseia, escritos supostamente por um poeta de nome Homero. Eu digo escritos supostamente porque, historicamente falando, não existe nenhuma prova que Homero realmente tenha escrito a Ilíada e a Odisseia, tá? Então, esse período denominado de Homérico, ele vai do século XII ao século VIII a.C. O nome está ligado a dois livros, Ilíada e Odisseia, escritos supostamente por um poeta de nome Homero. E o que esses livros narram? Narram em poemas os relatos orais sobre as histórias dos séculos anteriores a ele, que é a Guerra de Troia. Tá? Aqui nós vemos nessa imagem a procissão do cavalo de Troia, é uma pintura de Giovanni Domenico do ano de 1760. Okay? Então, esse período homérico narra em poemas os relatos orais sobre as histórias dos séculos anteriores ao Homero. Okay? Narra a Guerra de Troia. O arcaico. O arcaico do século VIII ao século VI a.C. O clássico do século V ao século IV a.C. No arcaico, com a crise dos gêmeos, ocorre o quê? O período da formação das cidades-estados gregas, também conhecidas como polis. Ok, pessoal? Então, as cidades-estados da Grécia antiga eram chamadas de polis. No período arcaico, com a crise dos gêmeos, ocorre o período da formação das cidades-estados gregas, ou seja, as polis. Período do apogeu das cidades de Atenas e também de Esparta. Tá? Nesse período clássico aqui, ó, do século V ao século IV, acontece o apogeu das cidades de Atenas e também da cidade de Esparta. Nessa imagem ao lado aqui, eu mostro para vocês o Paternon, é o templo da deusa Atena. Aonde que fica? Polis de Atenas, entre 447 a.C. a 438 a.C. E o período helenístico? O período helenístico, pessoal, é do século IV ao século I a.C. Principais fatos deste período: invasão e domínio macedônico através dos reis Filipe II e seu filho, e o filho, né, do Filipe II, Alexandre o Grande. E também nesse período helenístico tivemos a difusão da cultura grega no Oriente. Na imagem ao lado, eu mostro para vocês um mosaico romano com a imagem de Alexandre, né, o Alexandre, a imagem do Alexandre. Pompeia, 100 anos antes de Cristo. Essa imagem hoje está no Museu de Nápoles, na Itália. Tá? Então é um mosaico romano com a imagem de Alexandre, em Pompeia, 100 anos antes de Cristo, imagem que hoje está no Museu de Nápoles, na Itália, ok? Então, nesse período aqui, ó, no helenístico, do século IV ao século I, tivemos invasão e domínio macedônico através dos reis Filipe II e o filho do Filipe II, Alexandre o Grande, e também a difusão da cultura grega no Oriente. Civilização minoica. Onde ocorreu? Como ocorreu? A civilização minoica, pessoal, aconteceu na ilha de Creta 3.000 anos antes de Cristo e foi até o final do século XV antes de Cristo. Talassocracia. Já ouviram falar nessa palavra? Talassocracia. Grandes comerciantes marítimos no mar Mediterrâneo. O que eles negociavam? Azeite, vinho e cerâmica. Tá? Talassocracia.
grandes comerciantes que negociavam azeite, vinhos e cerâmicas. Na imagem, o Palácio de Knossos, que fica na ilha de Creta. Grandes palácios como símbolos do poder político. A capital era Knossos, mito do rei Minos e a maldição de Poseidon com o monstro Minotauro e o herói Teseu. Ruínas do palácio, você vê aqui nessa foto, Palácio de Knossos em Creta. Então, nesse período aqui da civilização minoica, nós temos grandes palácios, que era símbolo do poder político, a capital em Knossos, e o mito do rei Minos, e a maldição de Poseidon, com o monstro Minotauro e o herói Teseu. Vou recomendar para vocês assistirem O Sítio do Pica-Pau Amarelo, o Minotauro. O Sítio do Pica-Pau Amarelo, do Monteiro Lobato, o Minotauro. É um jeito gostoso de você assistir, de você conhecer e aprender um pouco mais sobre esse conteúdo da civilização minoica. Aqui nós temos a ilha de Creta, do mar Mediterrâneo, e o mundo grego na antiguidade, tá? A ilha de Creta no mar Mediterrâneo e o mundo grego na antiguidade. Então é o seguinte, está escrito nessa gravura, nesse mapa, em vermelho a ilha de Creta. Bom, eu deduzo que seja isso aqui, né? Tem o formato de uma ilha. Porque se fosse pela cor, eu não saberia dizer para vocês. Por que eu não saberia dizer? Porque eu sou daltônico. Então, isso aqui são erros que os editores cometem, não pensando nas pessoas que têm daltonismo, que não conhecem cor. Em vermelho, para mim, vermelho pode ser qualquer um que está aqui dentro desse mapa. Qualquer coisa para mim aqui pode ser vermelho. Mas como está dito em vermelho a ilha de Creta, creio eu, né, que deva ser aqui, pelo pouco de conhecimento que eu tenho, né, da história da Grécia Antiga e da localização de Creta. Então, a ilha de Creta. Em amarelo, o mundo grego na antiguidade. Bom, aí pode ser qualquer um desses daqui, né? Pode ser isso aqui, né? Mas é como eu disse, pelo pouco de conhecimento, como professor de história há 33 anos, acredito que o amarelo que está se referindo aqui nesse mapa seja isso aqui, o mundo grego na antiguidade. Então, veja bem, quando as pessoas fazem alguma coisa que exista a cor relacionada, eles se esquecem que existem pessoas daltônicas, né? As pessoas que criaram o semáforo, por exemplo, em nenhum momento se lembraram daqueles que não vê a cor. Agora que tem alguns semáforos, né, com numeração, né, que salva, para mim salva, né, o semáforo com numeração salva para mim. Porque o semáforo que tem as cores, esquece, não vejo nada, né. Então, nesse mapa aqui, quem fez esse mapa aqui, obviamente se esqueceu daquelas pessoas que não sabem cor, né. Para mim, amarelo podia ser qualquer coisa, vermelho podia ser qualquer cor aqui. Eu deduzo, pelo pouco de conhecimento que aqui é a ilha de Creta, e eu deduzo que isso aqui seja o mundo grego na antiguidade. Civilização minoica. Vasos do período minoico, seu uso está relacionado com a talassocracia, que é o poder marítimo comercial da ilha de Creta no mar Mediterrâneo e seu comércio com outros povos da região. O uso do vaso está relacionado com o comércio do azeite e principalmente no vinho. Esse vaso da imagem aqui, período minoico no ano de 1600 antes de Cristo. Aqui nós temos aqui outras imagens de vasos também, né? Vasos de cerâmica da civilização minoica, que está no museu na Grécia. Nós temos aqui esses outros vasos, né? Como eu disse para vocês, relacionado aí ao transporte do azeite e também ao transporte do vinho. Transporte do azeite e transporte do vinho. Civilização micênica. Desaparece a civilização minoica. Surge a civilização micênica, século XV a.C. Duas teorias para ter desaparecido a civilização minoica e aparecido a civilização micênica. Duas teorias. Terremoto na ilha e chegada de povos invasores, os aqueus. Fim
da civilização minoica coincidiu com o aparecimento de uma nova civilização, que são os micênicos. Na imagem, a máscara de ouro de Agamenon, rei da Micênia. Bom, os aqueus. Quem eram os aqueus? A civilização micênica com os aqueus é o período entre o século XV até o ano de 1150 a.C. Desenvolveram a civilização micênica no continente grego, dominaram a ilha de Creta. Seriam eles os gregos da Guerra de Troia, segundo alguns estudiosos. Na imagem, cidade de Micena, o portão dos leões das ruínas da cidade de Micena. Ok? Período homérico vai no ano 13 a.C. ao ano 8 a.C. Nesse período, nós temos a primeira diáspora grega, que foi marcada pela invasão na Grécia. A primeira diáspora grega foi marcada por invasões na Grécia. Em geral, foi um processo migratório ocorrido por volta do século XII a.C. Tá? Devido à onda de invasões dóricas na Grécia Antiga, resultando na dispersão de povos gregos pelas bacias do Mar Mediterrâneo e também do Mar Negro. Período homérico, nós temos aqui do século XII a.C. até o século VIII a.C., marcada pelas invasões na Grécia. Em geral, foi um processo migratório, né, que ocorreu aí por volta do século XII a.C., devido à onda de invasões dóricas. Esse período homérico, do século XII até o século VIII a.C., o termo se refere ao poeta Homero, que supostamente escreveu os livros Ilíada e Odisseia, contando histórias de guerras e aventuras dos gregos. Na imagem ao lado, nós temos o retorno do corpo de Heitor para Troia. É uma arte, né, romana, que data do ano de 180 a 200 depois de Cristo. Relevo de um sarcófago em mármore. Essa imagem que nós estamos vendo aqui, ok? Olha aqui neste mapa, nós temos a primeira diáspora grega. Nesse mapa aqui mostrando, né, a primeira diáspora grega. As comunidades gentílicas, os invasores dórios no século XII a.C., foram responsáveis por uma nova organização e divisão social na região. Eram os genos, divisão das terras em pequenas propriedades familiares, com a produção voltada para a subsistência. Significado da palavra geno, portanto, terra de pequena propriedade, com produção voltada para a subsistência. Na imagem ao lado, um afresco representando uma figura feminina na Acrópole de Micenas, no século XIII a.C. A primeira diáspora grega, como aconteceu, como foi, outros povos também entraram na Grécia de maneira pacífica no período pré-homérico. Foram os eólios e os jônios, que com o passar do tempo desenvolveram outras cidades na Grécia Antiga. Por exemplo, a poderosa cidade de Atenas, fundada principalmente pelos jônios. E aqui na imagem, a representação da cidade de Atenas, fundada pelos jônios, século X a.C. No campo político, mesmo com a divisão igualitária dos bens, o grau de parentesco com o chefe dos genos era capaz de definir algumas distinções sociais. Mostro para vocês aqui na imagem ao lado o busto de Homero, uma cópia romana de um original helenístico do século II a.C. O busto do Homero. Portanto, pessoal, nesta aula, a formação da Grécia Antiga, nós estudamos a divisão historiográfica da Grécia Antiga, estudamos também a civilização minoica, estudamos a civilização micênica, a primeira diáspora grega e também
as comunidades gentílicas. Tá? Esse era o objetivo da nossa aula de hoje, e eu espero que realmente nós tenhamos alcançado o nosso objetivo, né, no transcorrer da nossa aula de hoje, e você possa ter compreendido um pouco da história da formação da Grécia Antiga. Fica aí para você abrir a sua mente para novos conhecimentos. Pesquise sobre a história do Minotauro, né? Pesquise sobre o Minotauro em Creta, no Palácio de Knossos, em Creta, na Grécia Antiga. Pesquise sobre o Minotauro, fica aí para você essa dica, para que você possa adquirir novos conhecimentos. Pesquise também sobre a Guerra de Troia. É muito importante, viu, pessoal? Faça uma pesquisa também sobre a Ilíada, a Odisseia, sobre Homero. Pesquisem aí sobre a Guerra de Troia, pesquisem sobre a formação da Grécia Antiga, pesquisem um pouco mais sobre a formação da Grécia Antiga. Ok? Forte abraço para você, um grande abraço para você. Obrigado, viu, pela aula de hoje. E eu espero que você tenha adquirido novos conhecimentos. E nunca se esqueça disso, tá bom? Esteja sempre pronto, esteja sempre pronta para novos conhecimentos. Forte abraço para você e até a nossa próxima aula.